Fala, meus amigos, tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre Campeonato Gaúcho. Sim, mais uma vez. Só que agora não é conjectura, não é opinião, é informação do que rolou na reunião da terça-feira na federação e o indicativo, a proposta de retorno para o Campeonato Gaúcho. Como não deveria deixar de ser, uma conversa que não é para o campeonato voltar no mês de maio e talvez nem em junho. Enfim, vamos saber em seguidinha com o Bruno Mucchi a respeito disso, mas antes de qualquer coisa, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e vamos conversar. Bom, parece que se tem pelo menos um plano de retomada para o Campeonato Gaúcho. Essa é a notícia boa, né? Num período de tanto achismo, surge um plano de retomada para o Campeonato Gaúcho. É mais ou menos por aí, Muc? Tudo certo? Tudo bem, Giba? Um abraço para quem está nos acompanhando. É isso mesmo, a Federação Gaúcha de Futebol elaborou uma proposta e apresentou aos clubes hoje à tarde, uma reunião que durou um pouco mais de 2 horas e meia. E essa proposta apresentada é que o Gauchão de 2020 seja encerrado em campo, em meados de julho, agosto, claro, dependendo de como estiver a pandemia. Naquele momento pode ocorrer mudanças, dependendo do grau da pandemia no Rio Grande do Sul. Mas a proposta apresentada que os clubes disputem em campo estadual 2020 sem rebaixamento. Não haverá rebaixamento nesta temporada. E aí, nesse caso, em 2021, 14 equipes disputariam o Campeonato Gaúcho, 4 seriam rebaixados. Aí, para 2022, ficar na mesma quantidade que começou, por exemplo, esta temporada. Inscrições liberadas para todos os clubes, sem número de inscrições previstas. Por exemplo, não tem um limite máximo nem um limite mínimo de inscrições. Então, é mais uma pauta levantada pela Federação Gaúcha de Futebol na tarde de hoje. E que também outras situações, né? Por exemplo, não está definido ainda se haverá uma ou duas sedes. A tendência é que seja pelo estado inteiro, como vinha sendo o campeonato estadual. Certamente isso vai depender muito do avanço da pandemia, né? Se vai ou não vai ter a possibilidade de que todos os locais, todas as cidades vão estar aptas a receber jogos de futebol nesse período idealizado para voltar. E nós estamos falando de uma proposta de retomada, logicamente, que depende do avanço e justamente das cores das bandeiras designadas a estas cidades sedes, né, amor? Pois é, depende dessa situação, né? De como vai estar o Estado naquele momento, né? E isso parte muito de como vai se desenvolver a pandemia aqui, o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse é o fato de momento, e é a proposta que foi apresentada pela Federação Gaúcha de Futebol. E se tiver um retorno mais próximo, que a gente pode dizer hoje em dia, essa situação é do retorno do Campeonato Gaúcho com essa proposta apresentada pela Federação. Até porque todos os clubes que estavam participando naquele momento, a proposta foi apresentada na reta final dessa reunião virtual, todos os clubes que estavam participando foram favoráveis, exceto o Brasil de Pelotas, que naquele momento o Ricardo Fonseca, presidente chavante, já não estava mais nesse encontro, acabou tendo um probleminha. Por isso, amanhã, quarta-feira, às 2 horas da tarde, será feita uma nova videoconferência para tratar sobre esse tema e ter um veredito final se vai ser realmente essa proposta ou se acontecerá uma outra. Mas tudo caminha para que seja essa proposta. A dupla Caju aprovou? O que pensam os presidentes de Juventude e Caxias sobre essa proposta que está bem encaminhada? Posicionamento favorável dos dois presidentes, do Paulo César Santos, do Caxias, e do Walter Dalzotto Júnior, presidente do Juventude. Ambos são favoráveis ao retorno do campeonato assim. Até o presidente do Caxias fala que o Caxias quer retornar o quanto antes ao estadual, né? Porque vinha bem, porque já tem vaga garantida na final. E uma das maneiras do Campeonato Gaúcho voltar é com essas propostas, são com essas propostas. Então foi um fator que pesou para o Caxias ser a favor do retorno do campeonato. Só repetindo a data, ou pelo menos o período, né? A data a gente não tem, mas o período em que deve recomeçar o Campeonato Gaúcho e o que está estimado quanto ao encerramento. Antes do Campeonato Gaúcho, aqui em Caxias do Sul, quando deve voltar os treinos, Gilberto? Amanhã, pela parte da manhã, esta quarta-feira de manhã, reunião entre o gabinete de crise, o presidente do Juventude, Walter Dalzotto Júnior, e o presidente do Caxias, Paulo César Santos, para tratar sobre essa retomada.
A tendência é que não haja treinamentos em Caxias do Sul antes do dia 15 de maio. Também não tem porquê, né? Se o campeonato vai retornar em meados de julho, se realmente for favorável a essa situação, não tem porquê retornar antes os treinamentos aqui em Caxias do Sul. Até a metade de maio, pelo menos, não deve ser retomado. Campeonato, pela proposta da FGF, começando entre final de julho, começo de agosto, metade de julho, começo de agosto. E também tem a situação dos campeonatos nacionais, né? Eu reitero a informação que eu venho trazendo na programação da Rádio Caxias. Pelo que alguns clubes vêm recebendo a sinalização, os campeonatos nacionais devem começar no final, ou melhor, no fim de agosto, começo de setembro. Muito bom, Muki. Valeu, aquele abraço. Um abraço. Valeu, Bruno Muki. Bom, o negócio é o seguinte, eu penso que tem alguns indicativos dessa proposta. Primeiro, de que a CBF já deu, pelo menos, uma ideia de quando que deve começar o Campeonato Brasileiro, nas suas 4 divisões. Né? Senão não teria um planejamento para levar até tal período o Campeonato Gaúcho. Ou pelo menos tem um indicativo de, antes de final de julho não vai recomeçar o Campeonato Brasileiro. Pode seguirem aí com os estaduais, se conseguirem. Então, a impressão que eu tenho é essa. Agora, tem um indicativo também, por enquanto, de que os clubes da divisão de acesso terão condições de se manter e disputarem a divisão de acesso em agosto. Por isso que cai em 4 ano que vem no Campeonato Gaúcho, porque vai ter mais clubes, por consequência tem que cair mais clubes para em 2022 as coisas voltarem ao normal. Tem um indicativo também que os clubes da Série A têm como se manter até esse período para seguirem pagando jogadores ou contratar quem precisar contratar e já se armar quem tem condições e quem vai ter calendário para disputar, seja Série A, Série B, Série C ou Série D. Então, parece que tem esse indicativo. Agora, o ponto mais preocupante é que a gente não sabe até quando que vai esse vírus. Então, saúdo, sim, o fato de ter uma proposta, graças a Deus a gente vai parar de ficar fazendo conjecturas, faz isso, faz aquele outro. Não, tem uma proposta e existe a ideia de retomada de uma maneira que já está pensada e que tem que ser melhor viabilizada, lógico, com o passar do tempo. Mas o indicativo positivo é esse. Existe um plano, existe uma aceitação dos clubes e agora é aguardar para ver se a pandemia vai permitir que o campeonato seja retomado. No frigir dos ovos, eu acho que é correta esta ideia de não cair clubes, porque alguém sairia prejudicado. Seja aquele clube que hoje está na zona do rebaixamento e que não vai ter condições de fazer com que o seu time melhore a ponto de disputar a reta final, seja o clube que estava sofrendo algum tipo de risco e que daqui a pouco pode piorar. Então, ali na ponta de baixo, na minha opinião, tem que ter um cuidado maior até do que na ponta de cima. Porque o Campeonato Gaúcho, ele normalmente é disputado em relação ao título por Grêmio e Inter. Esse ano o Caxias está fazendo uma grande campanha e tem chances de ser campeão. Mas ainda assim o prejuízo não vai ser gigantesco para o clube lá da ponta de cima que tiver o seu quadro alterado. Para quem está na ponta de baixo, olha, tu ser rebaixado por um campeonato atípico vai deixar um sentimento muito ruim e que às vezes, mais do que o sentimento, traz efeitos práticos nocivos à sequência desse clube. Então eu acho que a parte de baixo tem sim que haver um cuidado mais especial. Assim como eu acho também que não pode limitar contratações, principalmente porque vai ter gente que vai ter Campeonato Brasileiro para disputar e esses caras fazem o quê? Vão contratar a partir de quando? É a hora até de preservar o emprego dos jogadores e já fomentar o mercado de trabalho. Na minha opinião é isso. Com o que poderia se fazer, a melhor alternativa é essa. Mesmo que tudo indicasse para o encerramento do Campeonato Gaúcho, parece que a federação está pensando em dar aos clubes a chance de manterem as suas atividades. Eu concordo e saúdo, mas repito, espero que a pandemia, até esse período previsto para começar o gauchão, dê uma trégua, porque afinal de contas a prioridade segue sendo a saúde. Eu saúdo esse como um plano de retomada que é necessário para o momento que o futebol voltar, mas ainda assim só tem que voltar quando for seguro. Hoje, amanhã, depois de amanhã, nesse mês, no mês que vem, não vai ser ainda o momento de voltar a bola a rolar. E quanto à presença dos torcedores no estádio, vai ser a parte mais chata, a parte mais difícil, mas infelizmente vai ser uma contingência para o bem dos próprios torcedores. Gostando ou não, é a hora de cuidar da saúde.